Olá pessoal, eu sou o professor Messias Flecha do coletivo Unidade para Lutar. Esse é mais um episódio do nosso canal no YouTube chamado Pode Lutar. Para começar, eu já peço para a galera que curta o nosso vídeo, comente, né, se possível compartilhe, né, porque a intenção é que a gente possa furar a bolha da desinformação, né, e discutir questões pertinentes à educação no estado do Amapá. Tá? E, obviamente, outras temáticas, né, que pertencem à nossa classe, né, a classe trabalhadora. Apesar de ser um coletivo organizado à educação no estado do Amapá, o coletivo Unidade para Lutar tem a intenção de ser classista, né, de poder dialogar com todas as categorias e segmentos da nossa sociedade, a juventude, movimento estudantil, movimentos diversos. Tá? Na retomada do nosso canal, né, essa semana a gente pretende estar iniciando uma série de bate-papo, de entrevista com a galera para discutir coisas que são importantes para a educação do estado do Amapá inicialmente. Né? Vamos falar sobre Fundeb, vamos falar sobre a nossa organização sindical, né? Vamos aprofundar o debate sobre valorização da categoria de educadores, né? Vamos discutir o assédio moral, educação inclusiva, né? Convidamos os companheiros do Conselho Fiscal do Sindicato para estar presente conosco, convidamos companheiros que tem expertise em Fundeb para vir debater conosco, convidamos os companheiros da Executiva Municipal de Macapá, estamos estendendo o convite agora, né, para que possam vir debater conosco, né? Então o convite é amplo e, obviamente, né, quero deixar bem claro aqui que o nosso coletivo, né, nesse espaço ele vai abrir, né, o espaço para o contraditório, né? Então fica o convite para os representantes do GEA, né, do governo do estado do Amapá, né, que se sentirem na necessidade de vir debater conosco as informações que são colocadas aqui, o espaço está aberto, a palavra está franqueada, né? O governador do estado, secretário de educação, né, dirigente da nossa entidade sindical, todos estão convidados para vir para o debate, né? Para que a gente possa, obviamente, elucidar uma série de questões que são colocadas aqui, né? E mais uma vez, né, estendemos o convite para outras organizações virem participar conosco desse espaço, né, que tenta furar a bolha da desinformação e da mídia marrom, jabazeira que a gente tem no nosso estado, né, que infelizmente não divulga muito informação, divulga muito o que é de interesse de determinados segmentos políticos. Tá? E o nosso coletivo não abraça nenhum político, nenhum partido. Né? Todos os políticos e partidos são bem-vindos quando fazem a defesa da classe trabalhadora. Tá? Nós não somos da defesa do Clécio, nós não somos da defesa do Furlan, nós não somos da defesa de A ou B, né, de Lula, de Bolsonaro, nós somos da defesa da classe trabalhadora. Obviamente, né, que quem tem críticas a receber, receberá aqui. E se quiser vir debater as críticas postas, o convite está feito. Dito isso, para a gente não se alongar muito, né, a nossa temática desse vídeo é sobre valorização da educação, em particular, né, valorização dos educadores no estado do Amapá. Coloquei uma frasezinha para iniciar aqui, aí eu peço desculpa, né, porque eu fiz uma pesquisa breve. Eu acho que essa frase aqui, a crise da educação no Brasil, não é uma crise, é um projeto, é do Darcy Ribeiro, né? Embora eu saiba que o Darcy Ribeiro tem a base política no PDT, acho que já foi ministro da Educação, né, mas não é uma defesa do político, né? Eu conheço muito pouco, inclusive, sobre o Darcy Ribeiro para estar discorrendo aqui, né? É mais sobre a pertinência, né, dessa reflexão para a gente, né? Porque o que nós vamos discutir aqui hoje, né, é porque o governo do estado do Amapá, não esse governo de agora, né, mas os governos que passam no estado do Amapá, né, nas últimas décadas, vem precarizando a função de educador no nosso estado, né? Perceba, e aí a gente vai fazer uma reflexão mais para frente, como eu já falei, nós pretendemos abrir vários programas, vários debates, né? Não tem como a gente discutir tudo que é necessário sobre educação agora num único programa, né? Mas a gente pode lançar a semente da dúvida para que a gente abra, né, essas discussões. Então, a precarização da educação e dos educadores é um projeto político.
Tá? É um projeto que busca a perpetuação de determinados grupos no poder, né? E aí os mecanismos com que isso ocorre nós vamos discutir de maneira muito tranquila, né, quando for oportuno, né? Mas basicamente o nosso Estado ele é fisiológico, né? É um Estado onde a precarização da educação favorece o subemprego, a necessidade, né? O cabide de emprego no Estado através de contratos administrativos, né, ao invés de efetivação em concurso público de determinados servidores, né, é uma moeda de barganha, né, cabos eleitorais que não têm estabilidade no emprego, né, para que possam fazer a defesa, né, do governo A ou do governo B. Essa prática não foi inaugurada agora, né, mas é uma prática que vem se perpetuando há muito tempo no estado do Amapá. Tá? Bem, mas vamos começar falando, né, que a precarização da educação ela começa, né, obviamente, tem várias nuances, mas começa pela desvalorização do profissional da educação. Né? Nós recentemente, aí eu quero abrir mais um parênteses, me desculpe se eu me alongo, né, mas para que os governos possam aplicar esse projeto, né, de perpetuação no poder, né, um projeto que desqualifica a educação, é necessário que eles tenham diversos agentes que corroborem com essa política, né? Por exemplo, as direções sindicais pelegas, que ao invés de fazer a defesa dos trabalhadores, fazem a defesa dos governos. Esse é o caso, inclusive, da nossa entidade sindical, né? E dizer que nós teremos, em momento oportuno, faremos um programa para discutir somente a organização sindical, por isso não vamos nos aprofundar muito nisso agora, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar apresentando para vocês aqui, né, essa aqui é a tabela de remuneração atual, né, do servidor da educação do estado do Amapá, professor classe C, 40 horas, né, não é a única tabela, nós temos classe A, classe B, né, mas eu coloquei aqui a tabela de classe C porque eu quero fazer um comparativo de políticas públicas, né, voltadas especificamente para a educação. Tá? E aí vamos discutir a questão salarial. Recentemente, eu acho que todo mundo viu, né, o governador anunciando o concurso para oficial da PM. Né? Inclusive, na propaganda, ele faz um teatrinho, né? Tá dentro do carro da viatura, passa um rádio dizendo, olha, 15 anos esperando, tá aí, o concurso está saindo. E o salário inicial do oficial, né, é de R$ 11.370. Tá? R$ 11.370 é o salário inicial. Eu acredito que no curso de formação já deva ser esse, mas é o salário inicial, né, do oficial. Pré-requisito, né, creio que é ter formação superior. Né? Então vamos comparar, né, esse salário inicial do oficial da Polícia Militar com a realidade, né, do educador no estado do Amapá. Porém, né, antes de fazer isso, eu quero abrir mais um parêntese para fazer uma colocação que é importante. Esse aqui não é um embate entre trabalhadores. Nós não queremos fazer um enfrentamento, né, do que é mais importante, né, embora, né, eu tenha a minha concepção de que a educação é muito mais importante do que a repressão, mas se é a polícia militar, né, se é a segurança pública, se é a educação, o que é mais importante. Eu só acredito, né, profundamente que quanto menos se investe em educação, né, maior é o índice de violência, de criminalidade. Então, obviamente, a força de segurança pública se torna mais necessária nessa realidade. Porém, né, eu tenho também a crença de que se a gente investe profundamente, massifica, né, a estruturação da educação no Estado, né, esses índices diminuem, né, e a gente pode equiparar. Então, a gente não está desmerecendo o trabalho do policial militar, só queremos comparar com o trabalho do educador, né, que é uma função importantíssima dentro da sociedade, que também se forma, faz especialização, mestrado, doutorado, e aí vamos lá, né, para entender por que esse comparativo. Então, anunciado o salário inicial de R$ 11.370. Essa tabela aqui, e esses valores que estão marcados, é para que vocês saibam o seguinte, né, um educador do estado do Amapá, classe C, 40 horas, né, se ele tiver a graduação, ele só vai ter um salário superior a 11.370, que é o inicial do oficial, né, quando ele tiver no padrão 21, o que significa dizer que é a necessidade de que ele trabalhe 30 anos, né, formou, tem curso nível superior, ele vai trabalhar 30 anos para chegar
no padrão 21 e receber a mesma remuneração inicial do oficial da Polícia Militar. Né? Então, veja bem qual é o nível, né, de valorização do educador do Estado do Amapá. Né? A tabela ela contempla ali, se você tiver especialização, né, o padrão é 18, né, são necessários 25 anos e meio. Se for mestrado, como é o meu caso, por exemplo, tem que ser padrão 15, né, eu vou levar 21 anos para que eu tenha uma remuneração superior a esses 11.370, 21 anos de serviço para educação. E se você tem doutorado, né, ou seja, você fez a sua especialização, fez mestrado, tem doutorado, você precisa estar no nível 12, são 16 anos e meio de serviço prestado à educação com doutorado para poder receber um salário compatível com o salário inicial do oficial da PM. Então perceba que há uma discrepância muito grande, né, na valorização da função que cada um exerce dentro do serviço público. Né? E fomentar a educação, na nossa opinião, né, é o que pode edificar o nosso Estado, né, fazer com que a gente avance de verdade. De novo, né, nós vamos ter oportunidade de fazer diversos debates, mas algumas coisas são importantes que a gente coloque, né, para você que não é educador, né, que não é policial, né, que você é só um cidadão que está preocupado com a educação do seu filho, do seu sobrinho, do seu enteado, né, que é assim, como é que isso se desenrola? Qual é o tamanho da gravidade, né, dessa desvalorização, dessa precarização da educação do Estado do Amapá? Eu gostaria de trazer uns dados para que vocês percebam onde a gente se localiza nacionalmente. Primeiro, o Brasil, né, ele participa de um fórum internacional de avaliação chamado PISA, né, que, se eu não me engano, na última edição teve 81 países avaliados, né, que é uma avaliação que envolve matemática, leitura e ciência, né, dividido nessas três categorias. O Brasil ocupa uma das últimas posições, do que pese que tem até avançado, né, nos últimos anos, né, mais recentemente, inclusive. Teve períodos que avançou, decaiu, depois voltou a subir um pouquinho de novo, mas é assim, de 81 países, nós ocupamos a 71ª posição, né, quando a gente avança para a 65ª, por exemplo. Né. Então, mesmo com os avanços pontuais, ainda ocupamos as últimas posições, né, nos indicadores de educação internacionais. Então o Brasil tem uma educação precária. Num país que tem uma educação precária, né, dos 27 entes federativos, o Estado do Amapá disputa anualmente as últimas posições do IDEB. Então a gente está com um Estado que tem uma das piores educações num país onde a educação já é deficitária. Então veja só que coisa, né? E recentemente saiu inclusive o resultado do Enem, né, promovido pelo INEP, o INEP divulgou, né, o resultado do ranking nacional do Enem. Tá? A escola mais bem localizada no ranking na Amapá é uma escola privada, que eu não vou citar para não fazer propaganda, que ocupava a posição 688. Tá? A escola pública do Estado mais bem classificada, melhor classificada, perdão, né, ocupa a posição 7.000, quase 8.000, né, está na posição quase 8.000, num total de 16.000 escolas públicas, e se eu não tenho certeza, chega a 22, 23 mil escolas avaliadas, considerando as escolas particulares. Ou seja, a nossa posição, a escola mais bem localizada, mais bem posicionada no Estado do Amapá, ocupa uma posição de intermediária para baixo. Né? Então veja que é difícil debater com a realidade, discutir com a realidade. Nós temos muito que avançar, né, na qualidade da educação no Estado do Amapá. Né? Então não é a única coisa, obviamente, mas valorizar quem trabalha na educação é essencial para que a gente possa, né, qualificar melhor o nosso estudante. Tá? E aí, dizer o seguinte, vamos continuar, vamos ver como é que esse processo tem se dado, né, ao longo dos anos. A gente já fez a discussão, se vocês derem uma olhada no nosso vídeo de campanha salarial, a gente já trouxe uma tabela, essa tabela só está atualizada, tá? Para que saiba qual é a perda histórica de remuneração e como é que sucedeu no nosso estado. Né? Primeiro, assim, a gente faz um comparativo em relação ao piso nacional do magistério, que, para quem não entende isso, o piso nacional do magistério é como se fosse o salário mínimo
do educador. Né? O salário mínimo é em nível médio, inclusive. Né? Obviamente que pela carreira, quem tem nível superior e as graduações e pós-graduações deveria, né, ter alguma vantagem por conta da formação. Mas o piso nacional do magistério, com o reajuste desse ano, ele foi para R$ 4.867,77. Né? Menos de R$ 5.000, né? Um salário para quem se dedica a prestar serviços de educar as nossas crianças, educar a nossa sociedade como um todo. A questão é o seguinte: imagine você que esse valor, o piso nacional do magistério, ele é uma espécie de salário mínimo, ele é o salário mínimo, né, do educador. Então, bora trabalhar com uma ideia de indexação. Imagine o seguinte: imagine que você faça a comparação: fulano ganha 1 salário mínimo, fulano ganha 2 salários mínimos, fulano ganha 3 salários mínimos. Então, quando a gente faz essa avaliação aqui, é para mostrar qual foi a evolução, né, do piso nacional do magistério desde que ele foi criado em 2009 até hoje, e qual é a evolução salarial do servidor público do Estado do Amapá. Né? Então, se você me entende, o que eu estou dizendo é: ao longo, desde que o piso foi criado, nós temos uma defasagem de 142,18%. Né? Ou seja, o poder aquisitivo do educador no Estado do Amapá, ele é menos da metade do que deveria ser. Né? Mas como é complexo a gente reivindicar historicamente, né, as perdas desde que o piso foi criado, a gente adota como metodologia discutir a última década, mais especificamente os últimos governos, né, os 2 governos do Valdez e agora o governo Clécio, para saber como é que a gente se situa nesse período. Por isso que a gente faz a discussão a partir de 2015, né? E observem que neste período nós temos uma defasagem, já considerando o reajuste de 6,27% dado esse ano, né, de 84,89%. Né? Ou seja, quase, né, praticamente, se eu recebia 4 vezes o piso em 2015, há 10 anos atrás, hoje eu recebo 2 pisos. Né? Então a gente perdeu praticamente metade, né, do nosso poder aquisitivo, né, em relação à valorização do piso nacional do magistério. Né? Obviamente, aí algumas coisas precisam ser colocadas para que a gente seja justo. Né? Não teria como, né, o governo Clécio ser pior do que foi o governo Valdez, né, para a educação. Porque o governo Valdez, se vocês olharem ali, dos 8 anos do governo Valdez, 6 anos foi de reajuste zero. Tá? Zero. Então, tem inflação, tem o reajuste do piso todo ano e nós, educadores, com 0% de reajuste. Obviamente, né, como funciona a politicagem no nosso estado, observem que somente 2018 teve reajuste no governo Valdez e 2022, que justamente 2018, o ano que ele queria se reeleger, né, e 2022, o ano que ele apoiava, né, o Clécio como sucessor do projeto dele, né, que vem precarizando a educação do nosso estado. Tá? Então nós temos uma defasagem de quase 85% em relação à valorização do piso nacional do magistério. Bora discutir o que é que isso representa na prática. Né? Então, na prática é o seguinte: aqui está, né, o valor do classe A inicial da carreira, né, comparado com o piso, né, é só 2,28 acima do piso lá no começo da carreira. Né? Mas o que eu quero colocar de fato é que, olha, o inicial do nível superior, classe C, né, é R$ 6.243,24. Se eu aplicasse esses 84,89% de reajuste, o salário seria, olha só que interessante, R$ 11.543,13. Seria praticamente o valor inicial do oficial, que também tem formação superior. Né? Então isso equipararia as carreiras. Né? Não nos colocaria na condição de, tendo doutorado e chegando ao final da carreira, estar recebendo metade do que recebe o servidor da segurança pública no estado do Amapá. Tá? Então, com essa realidade, né, só lembrando que o valor máximo lá no final da carreira do educador é R$ 16.526,36 para quem chegar no padrão 24. Né? Porém, a gente precisa deixar bem claro que para chegar no padrão 24 tem que trabalhar 34 anos e meio. Né? Ou seja, é feito para que ninguém chegue, né? E se chegar, já chega no final da vida, né, sem energia, né, acumulando as doenças do ofício, etc. Né? Eu fiz 2 simulações, né, para que você que não percebeu a importância ainda de aderir à luta, né, a luta sindical,
né, o enfrentamento contra o governo que manobra e que usa as direções oportunistas para frear a luta da classe trabalhadora, você não entendeu a importância disso, bora colocar na prática. Suponha que você está lá pelo meio da tabela, eu coloquei um valor fictício, né, que ninguém ganha redondinho assim. Mas se você ganhasse 10 mil por mês, se o seu salário é 10 mil por mês, ele fosse corrigido, né, com todas as perdas históricas, né, se ele fosse ajustado para o que você deveria estar recebendo agora, né, aqui tem uma continha fácil, né, você pode acompanhar, não sei se vai dar para ver muito bem, eu espero que sim, né, mas se você pegar, né, com esse valor de salário, se o seu salário fosse o que você deveria estar recebendo, né, caso a gente tivesse acompanhado a valorização do piso nacional do magistério nos últimos anos, significa dizer o seguinte, olha lá, anualmente você está perdendo R$ 116.044,63. É isso que você perde todo ano, né, por não ter na sua remuneração a mesma valorização que recebeu o piso nacional do magistério ao longo dos anos. Né? E aquele companheiro que, por sorte, chegou lá no final da tabela, né, conseguiu chegar no padrão 24, recebe R$ 16.526,36, né, ele está perdendo anualmente R$ 191.779,53 por ano, está perdendo quase R$ 200 mil por ano, né, devido à desvalorização, né, devido à precarização, devido ao Estado querer, né, educadores mal remunerados, querer que as pessoas estejam atreladas a contratos administrativos, né, para finalidade de cabo eleitoral, né, e mais uma série de caracterizações que a gente pode fazer. Né. Então isso, né, é a realidade do educador do Estado do Amapá. Né. Esse cidadão que chegou aqui, havendo a valorização, né, tivesse havido a valorização durante todos esses anos, ele estaria recebendo, vamos colocar o piso aqui como salário mínimo, né, como indexador, ele estaria recebendo 6,3 vezes o valor do piso. Mas não, ele está chegando lá no final da carreira recebendo 3,4 vezes o piso. Né? Ou seja, um pouco mais de 3 vezes o salário mínimo da educação. Lembrando que esse cidadão que eu coloquei aqui, para receber esse valor aqui, depois de 34 anos e meio, ele é doutor, tá? Ele tem que ter doutorado, né, para chegar. Então veja o quanto é difícil, né, nós entendermos por que a educação, que é essencial para o desenvolvimento do nosso Estado, é tão pouco valorizada. Né? Por que há tão pouco investimento na educação? Né? Vamos colocar mais alguns índices aqui, mas eu vou tentar encurtar essa questão numérica, né, para a gente ir para uma análise que é mais objetiva. Né? Mas entendam isso. Isso aqui, né, aí, se você quiser fazer a conta, quer saber quanto é que tu está perdendo por ano, né, por não ter a devida valorização, é só tu multiplicar aqui, olha, pela história é 84,89%, subtrai de quanto recebe isso daqui, né, o que sobra, o que você perde mensalmente, né, e multiplica pelos 12 meses do ano, 13º e férias, e tu vai chegar nesse valor. Tá? Vamos lá. No nosso último vídeo a gente já mostrou, né, que a questão da desvalorização salarial, ela não é uma questão de defasagem orçamentária. Tá? O governo tem, né, recurso, e teve ao longo de todos esses anos, suficiente, tá, para resolver esse problema. Não resolve porque nos quer deixar como reféns, né, dessa condição, da precarização, está sempre no aperto, né, o mínimo que se recebe as pessoas se agarram, né? Então essa tem sido a nossa realidade nos últimos anos, né? Sendo bem, como eu diria, usando de um eufemismo, né? Nos últimos anos, há muito tempo, a nossa realidade é essa. Mas veja só, isso aqui é o último ano do governo Valdez, 2022, esses números estão lá no portal da transparência, no relatório de gestão fiscal, né? A despesa com o pessoal, né, esta aqui que está rachurada, né, chegou a 40,95% do orçamento do Estado, né, da receita corrente líquida aplicada, né, naquele ano. Né? Ou seja, teve uma sobra de quase 600 milhões que poderia ter sido investido no pagamento de pessoal, não só da educação, de todo o funcionalismo público, né, o que à época dava quase 20% a mais de reajuste. Então, no primeiro ano do governo Clécio, né, nós também temos uma defasagem muito parecida, olha, 584 milhões, quase 600 milhões de novo, não aplicados na despesa do pessoal, da rubrica específica para isso. Só lembrando que tem uma falácia, né, do Tesouro.
o dinheiro que é destinado para uma determinada aplicação no Estado, ele não é, né, não há desvio de finalidade dele ser utilizado para outra. Então não é utilizado, né, o que poderia ser utilizado. Não iria faltar, né, é o que eu quero dizer, para determinados compromissos do governo. Tá? Ano passado foi 545 milhões, né, não investidos no material humano, né, no pessoal. E esse ano, né, somente no primeiro quadrimestre, porque eu tenho que dizer para quem não sabe, né, que esse acompanhamento no portal da transparência, né, o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral, né? A cada 4 meses o governo lança uma parcial. A parcial do primeiro quadrimestre desse ano já dá conta de quase 700 milhões da diferença entre o que o governo gasta com o pessoal e até quando ele poderia chegar com esse investimento, né? Quase 700 milhões de folga. Se eu considerar, né, o reajuste de 6,27 que o governo, né, aplicou para chegar nesses dados que nós temos aqui, aplicando mais 15,8%, se ele tivesse dado 23% de reajuste para todo o funcionalismo público, de novo, não só para a educação, para todo o funcionalismo público, ele não ia atingir o limite, né, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, não investir na valorização do profissional da educação é um projeto político, né? É a tentativa da submissão desse projeto de perpetuação de poder. Tá? Nesse sentido, né, para finalizar só essa questão de que todo mundo tenha a plena certeza, né, de que não há dificuldade orçamentária para que o governo execute isso, eu vou trazer mais uma vez um demonstrativo que tem lá na LOA, né, na Lei Orçamentária desse ano, que estabelece as receitas, né, previstas, né, para 2025. Né. Aqui eu quero fazer 2 considerações só. Né. Se você pegar este valor aqui, olha, realizado em 2022, que é o último ano do governo Valdez, e se você for comparar com a previsão para esse ano, você vai perceber que o orçamento, né, tem uma diferença de 81%, tá? Líquido, porque aqui a gente está tirando, né, aqui está só na perspectiva do que o governo vai aplicar. Tá? Então tem uma diferença de 80%, ou seja, o orçamento vai crescendo, como a gente vem apontando ano a ano. Tá? A gente já apresentou propostas que foram rechaçadas anualmente. Né? A cada ano o governo vem rechaçando o que a gente apresenta como proposta. Né? Em 2023 foi rechaçado o reajuste do piso nacional, que era a reivindicação. O governo deu 5%, 5,6%, depois 4,16%, prometeu 3% no final do ano se houvesse condição orçamentária. A condição estava dada e o governo não pagou. Né? No ano seguinte foi 8,62%. Considerando que a gente estava reivindicando 24,64%, o governo não abriu mesa de negociação com a categoria, né, usou a direção pelega para dar golpe em assembleia para que a proposta passasse, etc. Né? E esse ano, obviamente, mais uma vez tivemos golpe na assembleia. Né? A proposta do governo, inclusive, perdeu, né, e de maneira monocrática foi declarada vencedora, a assembleia foi encerrada, né, e no nível que é abjeto. Tá? Porém, eu coloquei essa tabela não é necessariamente só para essa discussão, é para mostrar algo. E aqui vai uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria que o governador se manifestasse, que o secretário de Administração e Planejamento se manifestasse publicamente, né? Porque nós temos uma dúvida terrível. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 3º, se eu não me engano, a gente pode caçar lá e ver onde é que é, e estabelece reserva de contingência. Ora, reserva de contingência ela tem algumas destinações, né, que é para pagar despesas de exercícios anteriores, né, gastos não previstos, por exemplo, né, ação judicial ou alguma coisa assim. Né, uma catástrofe, né, se a gente tiver um tsunami, um terremoto, cair meteoro, né, a gente vai abrir mão dessa reserva de contingência que está previsto nele. Porém, o que me assusta é, dê uma olhada aqui, né, aqui onde você está vendo o 0 é porque isso quando passa o ano seguinte, né, ele é automaticamente eliminado
né, porque é uma previsão, né, quando é aplicado é outra. A média anual da reserva de contingência do Estado do Amapá é superior a R$1 bilhão. R$1 bilhão para essa imprevisibilidade, né, dentro do orçamento. E aí, se você não tem um comparativo muito bom, eu vou te dar. Tá? O orçamento do Estado desse ano está previsto para 12 bilhões e alguma coisa, né, que é quase metade do PIB do Estado. 12 bilhões e qualquer coisa. O orçamento do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, chega próximo dos 400 bilhões. Né? Então veja o quanto é mais robusto, né, comparado ao nosso. O nosso não é nada perto do Estado de São Paulo. Porém, o Estado de São Paulo nos últimos anos, né, não fez uma reserva de contingência superior a 70 milhões de reais. Foi 68 milhões esse ano, foi 50 e pouco ano passado, milhões. Proporcionalmente, o Estado do Amapá está fazendo, né, se pegar o nosso orçamento com o valor de contingência que a gente faz, uma reserva de contingência proporcionalmente 417 vezes maior do que a do Estado de São Paulo. Né? Então, quando a gente fala que tem uma folga de 700 milhões na despesa com o pessoal, e como essa contingência existe, na verdade, né, eu especulo que a gente tem 1 bilhão e 700 milhões de folga. Né? Eu queria que me explicasse se eu estou errado. Né? Para que serve essa reserva de contingência de 1 bilhão no Estado do Amapá? Né? Poderia ser utilizada para valorizar a educação estrutural. Se você não entendeu, 700 milhões mais 1 bilhão, né, é praticamente o orçamento de toda a Secretaria de Educação, não só com o pessoal, mas com o pessoal, infraestrutura, etc., durante um ano. Né? Então é muito estranho que as coisas sejam dessa maneira. Mas, como eu sou curioso, eu estou aqui perguntando. Eu gostaria muito, né, que algum representante do governo explicasse para a gente, né, por que no estado onde tem a educação tão precarizada, né, em diversos aspectos, estrutural, por exemplo, agora, né, a nossa condição é latente, né? A gente tem uma péssima estrutura para a educação indígena, educação no campo de maneira geral, a gente tem um péssimo acompanhamento para a educação especial, né? Nós temos escolas que são furtadas, por exemplo, a escola Cecília Pinto vai começar as aulas com atraso porque teve a fiação elétrica roubada, né? E é uma escola, inclusive, eu já dei aula lá, quando eu trabalhei lá, nós fizemos manifestações e paralisação para que tivesse ar-condicionado na escola e coisas desse tipo. Então, por que diante de tantas mazelas da educação do Estado do Amapá, né, e diante dessa folga substancial no orçamento, né, não há um investimento real, tanto na valorização do educador, quanto na estruturação para as condições de ensino, né? Fica aí esse questionamento. Vamos retornar, obviamente, nos próximos programas. Esse debate segue, né? Ele segue em diversos níveis. Queremos que as pessoas comentem, perguntem, proponham temáticas para que a gente venha debater aqui, né? Mas dizer isso, né? A gente precisa muito acreditar que a única revolução possível no nosso Estado é a revolução através da educação, né? Que o nosso Estado só vai crescer investindo no futuro das gerações que estão vindo aí. Né? E não é com políticas paliativas, não é, dando pressão para que o aluno passe de ano sem ter desenvolvido algum conhecimento. É preciso que seja um engajamento social como um todo, cobrar. Né? A gente não quer que o governo faça mais do que cumprir a sua obrigação de gestor dos impostos que a gente paga, né? E eu acho que a sociedade como um todo deve querer, né, que a gente promova uma educação de qualidade. Tá certo? Mas fica aí o convite reforçado de novo, setoriais, né, do movimento organizado, juventude, sindicatos, CED, governo do Estado do Amapá, nossa querida burocracia sindical pelega, né, tá todo mundo convidado para vir debater conosco aqui. Tá? Conselho Fiscal, antes que eu me esqueça, Municipal de Macapá e outras municipais, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar ampliando, né, o nosso debate. Né? E a gente ainda está no processo de estruturação, né? Esperamos que para frente o nosso material melhore a qualidade, né? Mas não vamos esperar que essa estrutura exista para que a gente faça as discussões que são necessárias.
Tá certo, pessoal? Então é isso por hoje. Um abraço muito forte. Hoje é dia 4 de agosto. Vamos retornar alegres para a sala de aula, né? Ajudar a educar nossas crianças e continuar lutando, né, por respeito e valorização. Porque a crise da educação no Amapá não é crise, é um projeto.